E aí, pessoal, beleza? Hoje trataremos aqui nessa aula sobre a tipicidade conglobante. Olha só, a tipicidade conglobante tem o escopo de mostrar que o sistema jurídico deve ser harmônico e coerente em seu todo, certo, gente? Não podendo existir desta forma normas incompatíveis umas com as outras em seu bojo, certo? Vamos lá. Olha só, a tipicidade conglobante, então, ela vem afirmar que se a lei torna uma conduta como fato típico, ou seja, considerada tal conduta proibida, beleza? Então, se a lei considera tal conduta proibida, esta deverá ser proibida em todo o ordenamento jurídico de forma global, certo, gente? Não se admitindo que outros ramos do direito a considerem permitida, sob pena, de quebrar a harmonia e a sistemática do ordenamento jurídico, beleza? Bom, com base nessas primeiras palavras, vamos continuar falando desse tema tipicidade conglobante. Esta palavra, gente, significa o quê? Essa tipicidade conglobante significa dizer que se uma conduta, então, é típica e, por isso, proibida pelo direito penal, o direito civil, o direito administrativo, certo? O direito tributário ou outros ramos do direito não podem permitir tal conduta. Deve-se entender, então, essa proibição globalmente falando, certo, gente? Chamando tal conduta, então, de antinormativa, tá certo? Olha só, o professor e autor da teoria da tipicidade conglobante, tá? É o professor Eugênio Raul Zaffaroni, tá certo, gente? Descreve, então, em sua obra, tá? Zaffaroni, ele descreve acerca dessa tipicidade, ele descreve o seguinte, gente, ó. Tipicidade conglobante, consistente na averiguação da proibição através da indagação do alcance proibitivo da norma, não considerada isoladamente, e sim conglobada, tá certo? E continuando o Zaffaroni, ele fala, essa norma tem que ser conglobada na ordem normativa. A tipicidade conglobante é um corretivo da tipicidade legal. Olha só que interessante, posto que pode excluir do âmbito típico aquelas condutas que apenas aparentemente estão proibidas, tá certo, gente? Palavras do professor Zaffaroni. Continuando aqui nossa aula, então, a doutrina traz a tipicidade penal sendo composta pela tipicidade formal e tipicidade conglobante, tá certo? O que vem ser então a tipicidade formal, gente? A tipicidade formal é a correspondência perfeita da conduta do agente ao modelo descrito no tipo penal, certo? Então, sendo a primeira análise a ser feita. Legal? Vamos para a segunda. Agora a gente analisa a tipicidade conglobante, tá? Que por sua vez é composta da antinormatividade e da tipicidade material, tá vendo? A tipicidade conglobante é composta por essas duas. A antinormatividade é tudo aquilo que é contrário às normas penais, certo, gente? Ou seja, é todo comportamento não permitido pela lei ou não fomentado pelo Estado. Beleza? Antinormatividade. E agora, a tipicidade material está diretamente ligada à relevância do bem jurídico tutelado pelo tipo penal, certo, gente? Assim, o direito penal, nós já sabemos, pelos princípios, ele não se ocupa de crimes de bagatela, tutelando somente os bens jurídicos mais importantes. E dentre estes, só as lesões que realmente ofendem estes bens jurídicos
Aplicando-se neste caso, então, aquele chamado princípio da insignificância que nós conhecemos, tá certo? Que é a causa de exclusão de tipicidade. Lembre-se disso, tá? Causa de exclusão de tipicidade. O princípio da insignificância traz essa consequência jurídica. Assim, a tipicidade conglobante é um dos componentes que formam a tipicidade penal. Observaram isso? Então, é um dos componentes que formam a tipicidade penal. Em não sendo comprovada a sua presença, não há que se falar em tipicidade penal da conduta. Vamos exemplificar isso aí, gente? Vamos lá. Vamos trazer uma situação a seguinte, ó. Imaginemos um policial que invade a casa de alguém para cumprir um mandado de prisão expedido pelo juiz. Olha só, a Lei 13.869, 2019, ela traz em seu bojo que lá no artigo 22, ela traz o seguinte, ela traz o tipo penal de abuso de autoridade ao policial que invadir, certo? O domicílio de alguém fora dos casos previstos em lei. Beleza, gente? Legal. Continuando essa nossa situação. Então, no caso em tela, ocorreria esse tipo penal, porém justificado pela exclusão da antijuridicidade do artigo 23, inciso 3º do CP, que é o estrito cumprimento do dever legal. Todavia, gente, olha só, hein? De acordo com a teoria, tá, da tipicidade conglobante, teremos que analisar em primeiro lugar, no exemplo acima, o seguinte, olha só, a tipicidade formal. Então, a primeira que a gente analisa é a tipicidade formal, que é a adequação típica da conduta do policial ao modelo descrito, na lei penal. No caso, então, nesse caso, ocorreu ali em tese, o artigo 22 da Lei 13.869, 2019. Certo? Primeira análise. Após essa primeira análise, passemos a analisar a tipicidade conglobante, gente. Olha que interessante aqui. Agora vamos analisar a tipicidade conglobante. Ou seja, se a conduta do agente policial foi antinormativa, se não foi imposta ou não incentivada por lei. Constata-se então no exemplo que a conduta não é antinormativa, pois ele se conduziu conforme a lei, não é isso, gente? Conforme a lei determina. Com isso, faz a grande pergunta, dentro do âmbito ali da tipicidade conglobante. Olha a pergunta que interessante. Ora, como alguém cumprindo o que a lei determina pode cometer um fato típico? Isso é o pensamento da tipicidade conglobante, beleza? Se no tipo penal estão inseridas condutas normativas proibidas, como a pessoa que cumpre o que a lei manda pode se enquadrar em uma conduta, certo? Pode se enquadrar em uma conduta proibida. São essas indagações, gente, que a tipicidade conglobante traz, tá certo? Portanto, no exemplo supracitado, então, gente, olha só, não há tipicidade conglobante, certo? Pois a conduta do policial foi conforme a lei exigia que fizesse, tá certo? Assim, agiu em estrito cumprimento do dever legal, não havendo tipicidade conglobante, não haverá tipicidade penal. E em consequência disso, não haverá fato típico, certo, senhores? Tornando a conduta do policial, então, o quê? Uma conduta atípica. Lembre-se, estamos na visão da teoria da tipicidade conglobante. Desta forma, na teoria, então, da tipicidade conglobante, gente, o estrito cumprimento do dever legal, olha só, do dever legal aqui, que consta lá no artigo 23, inciso 3º do CP, passa a excluir a tipicidade, tá vendo? À luz da tipicidade conglobante, ele passa a excluir a tipicidade e não a antijuridicidade, tá certo? Vamos a um outro exemplo. Olha só, um outro exemplo seria a intervenção cirúrgica.
quando exercida com fins terapêuticos, são atividades que, não obstante causarem, lesões corporais no paciente, não podem ser consideradas condutas típicas, porque são atividades fomentadas pelo ordenamento jurídico, certo, senhores? Elas são fomentadas, e por isso, então, não há tipicidade conglobante nessas condutas, não sendo fato típico, tá certo? Agora, olha que interessante, já as intervenções cirúrgicas sem fins terapêuticos, certo? As sem fins terapêuticos, tá certo? Ou seja, no caso são as intervenções estéticas, não é isso? São consideradas típicas, porém podem ser justificadas pela permissão do Estado. Assim, neste caso, então, a conduta do médico seria típica, mas não ilícita, pois está amparada por uma das excludentes de ilicitude, gente? Uma das excludentes de ilicitude, que é no caso, o que aqui no caso? O exercício regular do direito, disposto lá no artigo 23, inciso 3º do CP, tá bom? Observa-se então, gente, que na tipicidade conglobante, olha só, na tipicidade conglobante, quando o agente agir em estrito cumprimento do dever legal, em alguns casos, agir no exercício regular do direito, estará agindo acobertado por excludentes de tipicidade. Tá vendo? Isso à luz da teoria, então, da tipicidade conglobante. Por exemplo, mais um exemplo aqui, um pai que exercendo o poder familiar, coloca o filho de castigo, não poderá ser autor do crime de cárcere privado. Não. À luz da teoria, da tipicidade conglobante, não. Por quê? Porque ele está no exercício regular do direito que o ordenamento jurídico permite. Por isso, sua conduta é atípica, pois, conforme a teoria da tipicidade conglobante, não é isso? A tipicidade conglobante não é coerente, tá certo, gente? A tipicidade conglobante, ela fala, não é coerente uma pessoa, no ato de um exercício de um direito, ser considerada, ao mesmo tempo, autora de conduta antinormativa, contrário à norma, ou seja, conduta criminosa, tá certo, gente? E ainda, quanto à tipicidade material, Quanto à tipicidade material, podemos citar o artigo 155 do CP, que é a figura típica do furto. Olha só que interessante. Imagine se A furta uma caneta simples da mesa do seu colega de trabalho. E esse colega, o acusa de crime, beleza? O acusa de crime. Alegando o quê? O artigo 155 do CP. Vamos fazer uma análise então aqui, gente. Olha só. O fato de subtrair coisa alheia móvel para ele se adequa formalmente ao tipo penal do artigo 155 do CP, beleza? Então, adequação formal aí, tipicidade formal. Ocorrendo então aqui, como nós falamos, essa tipicidade formal. A segunda análise agora é o seguinte: será a da tipicidade conglobante, em sua primeira vertente, que é a antinormatividade. Olha só, gente, que legal. A conduta de A é antinormativa, pois é contrária à norma penal? Sim. E ainda, o direito não fomenta esse tipo de conduta? Sim. Beleza. Então, temos a antinormatividade aqui. Passemos agora para a terceira análise, que é a da tipicidade material. Olha só. Esta não se encontra presente no caso em epígrafe. Tá vendo, gente? Pois o bem subtraído é de valor ínfimo e o direito penal não se presta a tutelar bens jurídicos de valor insignificante. Portanto, aplica-se neste caso o princípio da insignificância, retirando a tipicidade material da conduta, tornando-a, gente, uma conduta atípica
por falta de tipicidade conglobante, certo? E por consequência disso, né, senhores? Por consequência disso, não havendo tipicidade penal. Concluindo, gente, a teoria da tipicidade conglobante, tá certo? Ela vem defender, tá certo? Ela vem defender uma harmonia, né, uma coerência entre as normas jurídicas, certo, senhores? Afirmando que o ordenamento jurídico deve ser uno, certo? Ele deve ser uno em seu sistema. Não podendo, né, como nós falamos anteriormente, não podendo haver normas conflitando com as outras, né, umas com as outras. Assim, o que o ramo do direito permitir, um ramo do direito permitir, o outro ramo do direito não pode proibir, e vice-versa. Legal, gente? Mas é o seguinte, nesse sentido pode-se depender da lição do autor Bobbio, tá? Nós temos a lição do autor Bobbio, que podemos citar uma frasezinha, né, bem interessante aqui, que ele fala assim com bastante precisão o seguinte, gente, olha que interessante que ele traz. Um ordenamento jurídico constitui um sistema porque não podem coexistir nele normas incompatíveis. Aqui o sistema, tá? O sistema equivale à validade do princípio que exclui a incompatibilidade das normas. Legal? Falando ainda, ó, se num ordenamento jurídico venha a existir normas incompatíveis, certo? Segundo Bobbio, tá? Uma das duas ou ambas devem ser eliminadas. Legal, gente? Interessante isso, né? Citação de Bobbio. Então, senhores, realmente a teoria da tipicidade conglobante é muito interessante, certo? E seus fundamentos estão bem elaborados, tá? Estão bem elaborados pelo professor, né, Eugênio Zaffaroni. Porém, observem isso, porém, o direito brasileiro, ele não adotou essa teoria, né, conglobante, da tipicidade conglobante, pois, conforme o artigo 23, incisos do CP, estas causas elencadas tratam-se de causas de exclusão da antijuridicidade, certo, senhores? E não da tipicidade, como nós trabalhamos acima. Legal? Senhores, mais informações sobre isso, consulte o nosso livro. Nossa obra tá de Direito Penal, parte geral, volume 1, ó. Né? Nós temos essa temática aqui na nossa obra, tá bom? Você pode estudar detalhadamente, tá toda escrita aqui, tá? Essa temática sobre a tipicidade conglobante. Qualquer coisa, adquira a nossa obra, só entrar em contato conosco via Instagram ou via, né, WhatsApp e pela editora Lumen Juris, tá bom? Obrigado pela atenção de todos aí, beleza? Até a próxima aula!